quiser, seja o que Deus quiser. Eu quero a vida inteira com você. Ora, viva caro Daniel Leitão. Ora, lá, como O fim de semana foi bem? Foi bom. E o teu também foi Também, bom. muito bom, Impecável, muito adoro quando assim é. Olha, e para começar esta semana então com um bom astral, ou seja o que Deus quiser, visita o Bom Dia Alegria, o programa das manhãs do canal V+. Um programa fresco, com muitos e bons convidados e acima de tudo com muita alegria. Principalmente porque é apresentado pelo bem dispostão Zé Lopes. Reparem a vitalidade com que ele apresenta a sua convidada, que neste dia era Maria Alice da Guarda. Sabes quem é, Paulo? Assim de repente não estou a ver. Eu aposto que sabes quem é. Ela é uma figura mediática no panorama artístico nacional. Não há quem não a conheça. É a Lili Canessas. Mas eu hoje, para além da Lili Canessas, quero conhecer um bocadinho da história da Maria Alice. Vamos então recebê-la. Bom dia, minha querida Lili! Maria Alice, Maria pois Alice. claro. Maria Alice é o verdadeiro nome de Lili Canessas, a convidada deste dia do Zé Lopes. Nesta entrevista, Zé Lopes fez questão de saber mesmo tudo sobre a Lili e começou bem no início, quando ela nasceu na Guarda. Sim, porque ela nasceu na Guarda, não foi em Cascais nem em Canessas. Surpreendente, eu sei, a mais alta instância do Jet Set Nacional ter nascido no interior de Portugal. Mas nasceu lá por opção, e em bom. Nasci na Guarda, imagina, porque os meus avós maternos tinham lá uma casa enorme, então em montes de pessoal. Então, a minha mãe, eu vivia em Vila Franca, porque o meu pai tinha uma posição, era comandante da Marinha de Guerra, e tinha uma posição muito boa em Vila Franca. Nada na vida de Lili é humilde. O pai tinha uma posição muito boa na Marinha, devia ser certamente uma posição sentada. Os avós tinham um casarão na Guarda com imensos empregados. Aliás, os empregados eram tantos que a mãe dela, depois de dar à luz, nem precisava tomar conta dela. Ficava deitada o dia todo a comer caldinhos. Nessa altura, as mães, quando tinham os bebés e se tinham possibilidades, ficavam durante um mês de cama a comer caldinho de galinha e com as pessoas a tomarem conta só vinha o bebé para dizer bu, 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 bu. A mãe de Lili só ouvia para fazer bu, 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 bu. Não sei se era uma espécie de brincadeira ou se a senhora comeu tanto caldo de galinha que às tantas se começou a afogar nele. Não é? É que um mês a comer caldinho de galinha é dose. E como bebê, como é que será que a Lili era? Nasci de bem com a vida. A minha mãe diz que ouviu uma gargalhada que nunca viu a chorar. Como Gargalhada? assim? Como assim? Pois não percebo. Quando ela nasceu, a mãe ouviu uma gargalhada. Nunca a ouviu chorar. Mas não é suposto os bebés chorarem sempre quando nascem? Sempre ouvi dizer. Bem, mas se calhar os bebés que choram quando nascem são só os do povo. Porque sabem que vão passar a maior parte da vida a trabalhar, a viver numa casa pequena na periferia e a comer bifes de frango e a vestir na Primark. Se dá por eles é que eles choram. A Lili, como percebeu a vida faustosa que tinha pela frente, nasceu logo a rir. Talvez isso também lhe tenha permitido ser uma mulher diferente. Eu sempre fui diferente. Eu já era influencer ainda antes de haver a palavra influencer. Bem, Muito à frente. é verdade, muito. A Lili já era influencer, ainda nem a palavra existia. Parece que estou a ver as pessoas. Esta senhora é qualquer coisa. É especial. Ela é... nem sei que palavra usar para a definir. Não creio que exista sequer vocabulário para o fazer. Um dia, quem sabe, alguém inventará uma palavra que esteja à sua altura. E assim foi, de facto. A verdade é que Lili é, de facto, uma mulher muito à frente do seu tempo. Sempre foi muito independente, dona de si, com um apetite voraz por viver as experiências mais impensáveis e radicais que pode haver. Mesmo que para isso tenha sido preciso divorciar-se, abdicando de todos os luxos. Eu não quis nada, porque estás a ver, a minha casa tem 1200 metros, eu podia fazer um apartamento lá em cima, não lhe dava o divórcio e ele tinha que me sustentar a vida toda. Mas eu prescindi de casa, prescindi de alimentos, prescindi de recheio de casa, prescindi de tudo, porque eu disse, não, agora vou trabalhar, que eu quero saber como é trabalhar. Bem, não deve ter prescindido de alimentos, não é? Quanto muito a pensão de alimentos, porque se não prescindisse de alimentos não estava viva já, mas pronto. A inspiradora história da mulher que sempre sonhou em trabalhar, em saber o que era isso de trabalhar. Infelizmente parecia um sonho impossível, um desejo condenado a nunca passar disso mesmo. Apenas e só um desejo. A sina de quem nasceu condenado a uma vida de luxo, onde nada tinha que fazer. Mas a corajosa Lili batalhou com todas as suas forças e conseguiu libertar-se desse cruel desígnio. Agora, não pensem que foi fácil. Fui para o meu apartamento da Gandarinha, que era amoroso, muito querido, mas pequenino. No dia seguinte estava a vender camisolas, daquelas da Póvoa, sabes, em colares, num sítio lindíssimo. Ixi, que violência.
teve que sair de uma luxuosa mansão para ir viver para um apartamento pequenino, amoroso, mas muito pequenino. Aquelas pessoas que saem de casa e ficam sem um sítio para onde ir, ou que têm de voltar a viver com os pais, ou até mesmo de alugar um quarto, não sabem a sorte que têm. Essa que é essa. Coitada da Lili. Depois foi cumprir o seu sonho, trabalhar. Vendia camisolas da Póvoa numa loja situada numa das zonas mais problemáticas do país, Colares. Tantas vezes as notícias, pela criminalidade e por aí fora, consumos estupefacientes. Ei, Colares é terrível. É uma zona tão má que a Lili tinha que imaginar que estava noutro sítio. E como eu sou muito imaginativa, eu achava que estava em São Paulo de Vans. Porque nunca tinha ido para Colares, estás a ver? Nós temos que imaginar as coisas maiores, Claro, então sonhar. eu achava que estava em São Paulo de Vans, onde viveu o John Steinbeck. É verdade. E o Zé Lopes corrobora, né? Nós temos que pensar grande, claro. Ela nunca tinha estado numa zona tão problemática como Colares. Então, na sua cabeça, fugia para Saint-Paul-de-Vence, um local mais familiar e digno para a Lili. E foi Lili que transformou Colares. As pessoas começaram a ir em rumaria a esta vila perto de Sintra. Era muito giro. Tinha um antiquário, tinha uma casa de chá lindíssima, tinha uma galeria de arte e tinha uma lojinha que era da Marie Brie, que fazia essas camisolas da Póvoa no norte, e ela tinha-me pedido uma vendedora. E eu disse, olha queridinha, logo no dia a seguir a ter-me separado, eu é que vou vender as camisolas. Tu? Sim, sou eu. Então vou lá, toda a gente ia lá vender-me camisolas. A Marie Berrier, que devia ser a senhora dos queijos Berrier, tinha então esta loja onde ela foi trabalhar. As pessoas iam a Colares, nem era para comprar nada, era só para a verem a vender. Era uma atração. Era uma atração, na verdade, é uma atração. Havia mais fila à porta desta loja para ver a Lili a vender do que pessoas à porta do Palácio da Pena para fazer a visita. Foram tempos incríveis. A Lili tem uma história de vida tão incrível que ainda não sei como é que a Disney não pegou nisto e não fez um livro. É que isto é mesmo o género de histórias mágicas que a Disney faz. Talvez não tenham feito porque o Flávio Furtado se tenha antecipado. Por isso é que o Flávio Furtado escreveu a minha biografia, Lili Canessas, a história da Cinderela ao contrário. O meu marido era lindo, eu era lindo, os meus filhos eram lindos, a minha casa era linda. Conhecia pessoas riquíssimas em todo o lado do mundo, andava, viajava por tudo quanto era sítio. A história da Cinderela ao contrário. Como quem diz, à leira de Nick, que é literalmente Cinderela ao contrário. Tudo era lindo na vida da Lili e ela acaba por optar por uma vida mais humilde, com menos beleza e a vender camisolas. Aliás, a TVI devia fazer uma novela com a história da Lili e da Cinderela, duas gêmeas separadas à nascença, ambas lindíssimas, uma com uma vida de luxo, a outra condenada à pobreza e a trabalhos domésticos. Mas, mesmo quando tinha uma vida de luxo, nem tudo era um mar de rosas na vida de Lili. O que é que as pessoas pensam? Que ela passava os dias a apanhar sol e a comer caviar? Também, mas não só. Porque as pessoas pensam assim, a ser dona de casa, claro que a minha casa era um hotel, claro que tinha pessoal, claro que tinha pessoas que me ajudavam, mas quem ia ao mercado, quem ia ao supermercado, quem ia fazer as compras, quem ia buscar os meus filhos ao colégio, quem ia pôr os meus filhos ao colégio, que era o St. Julian's em Carcavelos, era eu. Portanto, eu eram 24 horas, sobre 24 horas, depois quando os meus filhos vinham do colégio, ainda fazia os trabalhos de casa com ele. Portanto, houve lá, quando não havia homework, íamos para o Ritz para lanchar. Fiquei com pena da senhora. É pá, muita mesmo. Duro, hein? Ela ia ao mercado, ao supermercado, buscar e pôr os filhos ao colégio, fazer os trabalhos com eles, ir lanchar ao Ritz. Meu Deus, o horror de ir lanchar ao Ritz. Tudo isto enquanto o seu batalhão de empregados tratava de todas as lides domésticas. E alguém tinha que organizar e gerir esse pessoal. E quem é que saía à fava? A Lili. Basicamente, ela era mãe, gerente de um hotel e responsável pelo departamento de compras. É a conclusão que se chega. Acumulava tarefas. Depois vinha-me cá dizer que a vida da Lili era fácil. Está bem, não sei o quê, e tal, mas eu faço isso tudo, não tenho empregados que me façam nada, ainda trabalho das 9 às 5, mas calma, mas tens de viver com o peso e a responsabilidade de ser uma mulher linda como a Lili. Então cala-te. Quem na verdade se tem que calar sou mesmo eu. Pelo menos por hoje. Muito ainda há por dizer sobre Lili Canessas, até porque ela é muito mais do que se disse até agora nesta entrevista. Continuaremos então a acompanhar esta mesma entrevista na próxima edição, depois da manhã, porque pelo meio mete-se o intrude, não é? Até lá, seja o que Deus quiser. Nem mais, que fica disponível em podcast rr.pt, também nas plataformas habituais e no YouTube. Daniel, bom carnaval. Obrigadíssimo. Agora a ver se vou até ao Ritz para lanchar. Exatamente.